Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Pois hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já abordei aqui neste espaço há 2 anos atrás, exatamente. Mas, como parece que esse assunto está voltando à baila no contexto político brasileiro, vou me permitir voltar ao assunto novamente. Eu estou falando sobre o aborto provocado. Mais exatamente, ou seja, a retirada do feto por vontade própria da mãe e também do pai. Para ser mais claro, o assassinato de um feto. Quer mais clareza? O assassinato de uma criança indefesa. Quer mais clareza ainda? O assassinato de um filho ou de uma filha. Claro que a minha abordagem a respeito desse assunto, como não poderia deixar de ser, será no aspecto espiritual e suas consequências para com todos os envolvidos. Antes, porém, de entrar no aspecto espiritual, me permitam dizer que, no campo psicológico, segundo vários estudos divulgados, não são raros os casos em que as mulheres que abortaram posteriormente ao ato foram acometidas de longos e dolorosos processos depressivos, inclusive sendo cometendo, melhor dizendo, suicídio. Segundo esses estudos, a sensação de vazio interior, aliado a um sentimento de culpa consciente, é que desencadeia esse processo no campo das emoções. Embora no Brasil muitas religiões condenem o aborto, infelizmente levam o crente a acreditar que uma simples confissão de arrependimento ao sacerdote basta para que as gravíssimas consequências do ato desapareçam junto à justiça divina. O Espiritismo, por sua vez, esclarece peremptoriamente, definitivamente, que o aborto provocado é um crime infinitamente maior perante as leis de Deus do que as leis dos homens. Na lei divina, não existem advogados para defender e nem juízes para condenar, na medida em que nós seremos julgados pela nossa própria consciência, em que esta se comportará como árbitra imparcial dos nossos próprios atos. Toda a agressão radical, como é o caso do aborto provocado contra um feto indefeso, que é um espírito que recebeu de Deus a chance de reencarnar, sofrerá o autor ou autores, diretos e indiretos, os reflexos doloridos em encarnações futuras, dentro daquela máxima que diz: o plantio
O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras do Pensamento, problemas como frigidez e esterilidade, que ocorre tanto em mulheres como em homens, apesar da medicina muitas vezes atestar que não existe nada de errado, ali poderá estar acontecendo uma manifestação kármica, digamos assim, dentro da máxima que eu citei há pouco, de que o plantio é opcional, mas a colheita, esta é obrigatória. Por outro lado, no caso de aborto espontâneo, por exemplo, em que a mulher ou o casal desejam o filho, mas esse é abortado de forma espontânea, poderá estar aí acontecendo um resgate kármico, conforme a necessidade evolutiva de todos os envolvidos. Porém, uma vez resignados e confiantes na justiça divina, estarão livres das causas que originaram essa experiência dolorosa, mas necessária e pedagógica, na medida em que certos aprendizados, infelizmente, muitas vezes, só se dão através de lições doloridas, lições doídas e que nos fazem sofrer. As pessoas defensoras do aborto provocado, sob a alegação de que a mulher é dona do seu corpo. O que os abortistas não entendem é que uma gravidez é sinal de que foi dada pelo Criador a oportunidade de um espírito nascer, de reencarnar na Terra para prosseguir no seu processo evolutivo. Exatamente por isso que uma gravidez, seja em que circunstâncias for, e por mais indesejável que seja, nunca, vejam bem, nunca será uma gravidez casual, ou seja, algo que aconteceu por obra do acaso. Claro que não. Uma gravidez sem qualquer margem de erro desta afirmação, sempre fará parte dos planos e dos desígnios de Deus. Volto a repetir, sempre. Em muitos casos, aquele espírito que nasceria no ventre daquela mãe que o abortou, estava sendo encaminhado para um processo talvez de reconciliação afetiva dentro da lei divina de causa e efeito. Através do véu do esquecimento, é que ambos, mãe e filho, ou pai e filho, é que possibilitaria a reaproximação desses espíritos necessitados a viverem juntos sob o mesmo teto. Porém, com o aborto provocado e com o consequente impedimento daquele espírito reencarnar, quando ele recobrar a consciência, dependendo do seu estado evolutivo, ele poderá passar a emitir vibrações carregadas de desgosto profundo, que passarão a agir e sobrecarregar de energias nocivas o campo energético da mãe e também do pai. Em muitos casos, apesar da proteção exercida pelos mentores espirituais amigos, se estabelece um vínculo entre o abortado e os abortistas que poderá levá-los a mergulhar em estados depressivos, ferindo inclusive a estrutura do perispírito dos envolvidos. E essas lesões perispirituais, muitas vezes, só poderão ser eliminadas em uma nova encarnação, desta vez uma encarnação expiatória, tal a gravidade cometida perante as leis divinas. É importante salientar e esclarecer que em uma encarnação expiatória, não tem o caráter punitivo, e sim pedagógico, dentro daquela máxima evangélica que diz o seguinte: a cada um
segundo as suas obras. Outra coisa importante a ressaltar é que os espíritos expulsos do ventre materno pelo aborto provocado e que ainda se encontram nos degraus inferiores da escala evolutiva, ou seja, espíritos ainda atrasados espiritualmente falando, que vêm muito mais para aprender do que ensinar, poderão ter reações descontroladas e até mesmo agressivas para com seus algozes, que lhe retiraram a oportunidade de aprender e evoluir nesta escola planetária chamada Planeta Terra. Esses espíritos, que através da encarnação interrompida e que estavam destinados ao reencontro, para uma aproximação com seus futuros pais, por motivos até kármicos, ao se sentirem rejeitados e sentir o choque emocional da indiferença e da dor da repulsa e do desamor, podem se tornar, inclusive, espíritos obsessores pela ânsia da vingança para com os responsáveis pelo ato criminoso praticado contra eles. Já, porém, o espírito abortado, quando já possui um nível evolutivo, digamos, mais elevado, não deixa de sentir, é lógico, o assassinato contra o seu corpo indefeso. Porém, quando ele tomar consciência do ato cometido contra ele, ainda que seja um espírito já mais esclarecido, mais evoluído, ele também sente revolta, desprezo e outros sentimentos menos dignos, mas logo essas reações se tornam mais moderadas. Não desaparece, mas mais moderadas, principalmente se ele era um espírito que tinha como missão reaproximar o casal que seriam os seus pais, ou mesmo servir no futuro, lá na velhice dos pais, ou de um deles, servir de amparo e filho protetor. Ele vai sofrer? Claro, pela perda da oportunidade de auxiliar aqueles que ele ama e que seriam seus futuros pais. Mas, por já ser um espírito mais esclarecido, não deixará que o ódio e o ressentimento o envolvam por muito tempo, sabendo que a vida do espírito é imortal e que terá novas oportunidades de ajudar aqueles que hoje não lhe permitiram cumprir com esse objetivo através do assassinato do seu corpo físico em formação no ventre daquela que seria a sua mãe e deveria não assassiná-lo, e sim amá-lo. Outro aspecto que acho que vale a pena enfocar é sobre o aborto de fetos, que a medicina detecta que a criança nascerá com graves disfunções físicas ou mentais. Nestes casos, convém lembrar que o corpo é o nosso instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução, pois que é na experiência vivida aqui neste planeta escola, através de uma nova encarnação, que ele terá, através dos gatilhos aqui existentes, que acionarão as suas fraquezas, a serem enfrentadas e melhoradas, e que ele terá condições de reorganizar a sua estrutura desajustada por atitudes praticadas ao longo das vidas pretéritas em desconformidade, com a lei divina. Não raro, em situações como essa, aqui se levar em conta que além do espírito que não nascerá com o corpo perfeito, tanto física como às vezes neurologicamente, há que se levar em conta, como eu disse, que provavelmente, além do espírito, os pais, na maioria das vezes, também estão comprometidos entre si com o problema e precisam, por isso mesmo, passar por essa experiência reeducativa, é bom que se diga, para os espíritos, todos os espíritos envolvidos. Gente,
a justiça divina, ao contrário do que muitos pensam e que algumas religiões inclusive pregam, não condena ninguém, não castiga ninguém e nem se vinga de ninguém. E sim se utiliza de um processo educativo que eu gosto de chamar de pedagogia da empatia, ou seja, quem deu causa a algum mal feito como processo de aprendizagem, como processo educativo, em algum momento da vida do espírito, precisará enfrentar as consequências decorrentes do seu ato. O que não significa dizer que todos os que praticaram o assassinato, sim, o assassinato de uma criança indefesa através do aborto, não precisarão necessariamente em uma próxima encarnação serem abortados. Claro que não. Porque se assim fosse, Deus estaria se utilizando da lei mosaica, do dente por dente, olho por olho. E a justiça divina não é regida por essa lei do quem confere ferro, quem confere com ferro será ferido. Não é assim que funcionam as leis de Deus. No caso do aborto provocado, porém, pode acontecer que o espírito abortista, o espírito abortado, em uma outra encarnação, se reencontrem em uma mesma família, como mãe e filho, para que, sob a bênção do esquecimento do passado, se aproximarem, se harmonizarem e se perdoarem. Muitas vezes, o filho ou a filha rebelde, o filho ou a filha problema, que nutre certa aversão por seus progenitores ou por um deles, e que a ciência, apesar de todo o avanço, não consegue explicar os motivos, pode ser alguém que no passado foi rejeitado através desse ato extremo que é o aborto provocado, e que hoje, inconscientemente, e sem saber ele próprio a razão, ele próprio o porquê, sente lá no seu íntimo essa repulsa, essa antipatia por alguém que ele deveria amar. Gente, nada é por acaso. Todos os acontecimentos que impactam de forma superlativa as nossas vidas não são obras do acaso. Pelo contrário, sempre existe uma razão muito forte para certos acontecimentos das nossas vidas. O que significa dizer que quem vem, vem porque deveria vir. É porque tem um motivo muito importante e significativo para vir. E por sua vez, quem recebe esse espírito que também tem uma razão muito importante e significativa para recebê-lo. Por isso que um ato extremo como esse, praticado no presente, desencadeia lá no futuro, para quem o praticou, direta ou indiretamente, consequências muito infelizes, em cumprimento à lei divina de causa e consequência. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.